Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para auxiliar os nossos alunos com as videoaulas para a realização das avaliações. E hoje será voltado para o sétimo ano, as turmas do sétimo ano, e que farão as avaliações globais ainda nessa semana. Os temas que nós vamos abordar hoje são a produção açucareira no Nordeste brasileiro, também a questão da União Ibérica e também a colonização inglesa na América do Norte. Vamos começar falando sobre o processo de produção açucareira no Nordeste brasileiro. Com relação a isso, a gente tem que parar para pensar o seguinte: após a extração do pau-brasil, porque chegou um momento, diante de tanta exploração, extração da madeira, os portugueses precisavam encontrar outra fonte de lucro. E uma dessas fontes de lucro que os portugueses encontraram foi exatamente a produção açucareira. Por quê? Quais foram os fatores que fizeram com que Portugal empreendesse a produção de açúcar no nosso Nordeste? Um ponto muito fundamental, muito importante, é o clima. O solo do Nordeste é muito seco, propício para a produção de açúcar. Outro fator importante é que a atividade açucareira era uma atividade fundamental no quesito de lucratividade, ou seja, dava muito lucro produzir açúcar. O açúcar também se tornou importante moeda de troca, a produção da cachaça também se tornou importante moeda de troca pelos escravos africanos. Então aí a gente percebe o quanto que era extremamente lucrativo. Também a gente tem que parar para pensar que a parceria entre Portugal e Holanda também foi importante, porque a Holanda ela foi responsável pela distribuição comercial do açúcar. Então esses fatores fizeram com que Portugal empreendesse a produção açucareira no nosso Nordeste. E eles tiveram lucros significativos. Dentro da órbita da sociedade açucareira, a gente tem que parar para pensar que existia uma diferença significativa com relação às camadas sociais. A gente vai destacar aqui, dentro da produção da cana-de-açúcar, nos engenhos, a existência da Casa Grande e da senzala. Na Casa Grande morava o proprietário de escravos, o dono do engenho, e abre parênteses aí para a gente ressaltar que para instalar um engenho era fundamental ter muito dinheiro, porque era muito caro. Então o senhor de engenho ele morava na Casa Grande, a sociedade era patriarcal, ou seja, o homem era quem mandava, quem exercia o poder, quem exercia a influência. E por outro lado tinha as senzalas. As senzalas eram onde os escravos eram obrigados a ficar. Eram obrigados a ficar ali acorrentados, recebiam castigos físicos, era um local completamente precário, não tinha nenhum tipo de condição ideal de sobrevivência. E as outras instalações que existiam ali no engenho eram a moenda, eram as fornalhas, a casa de purgar, os galpões. Tudo isso fazia parte daquele universo de produção açucareira do período colonial brasileiro. Na ausência do senhor de engenho, e porque era ele quem coordenava todo o sistema de produção, contudo, na ausência do senhor de engenho, a gente tem que ressaltar que outra pessoa importante assumia a função de administrador. Nesse caso, era o feitor-mor. Era ele que cumpria o papel de organizador, de administrador do engenho, na ausência do senhor, do proprietário do local. Nós tivemos um período na história europeia, e que repercutiu na nossa história também, que foi a União Ibérica. Porque com a morte do rei Dom Sebastião, em Portugal, ele não deixou sucessor. E, diante desse fato, o rei Filipe II, da Espanha, que era neto distante, ele se achava no direito de assumir a coroa portuguesa também. E assim o fez. Então, o período da União Ibérica foi o período em que Portugal acabou sendo sucumbido pelos espanhóis. A Espanha acabou assumindo a coroa portuguesa. E isso trouxe sérias consequências também, uma vez que Portugal
e Espanha também controlavam a América do Sul. E diante disso, aquela linha que dividia a América do Sul entre Portugal e Espanha deixou de existir, que é a chamada linha Tratado de Tordesilhas. E com isso houve a expansão territorial do Brasil rumo ao interior, mais intensamente. E com isso a Holanda, que ficou completamente prejudicada, porque a Espanha e a Holanda eram rivais, a Holanda, para se vingar, decidiu ocupar o Nordeste brasileiro. E assim o fez. Né? E a partir desse momento, o Nordeste brasileiro ele acabou sendo ocupado pela Holanda e os holandeses passaram a dominar também a produção açucareira no Nordeste. A presença holandesa no Nordeste do Brasil foi importante, sim, porque a partir dessa presença dos holandeses, nós tivemos investimentos importantes, como, por exemplo, a construção de escolas, a construção de igrejas, pontes, as praças de algumas cidades como Olinda e Recife, por exemplo, acabaram sendo completamente transformadas. Maurício de Nassau, que foi o grande líder dos holandeses no nosso Nordeste, ele conseguiu fazer que a população tivesse liberdade de culto, coisa que até então não existia. Ele conquistou o apoio da população local, principalmente dos senhores de engenho, porque os holandeses, a administração holandesa emprestava dinheiro para os senhores proprietários de escravos e senhores que se envolviam na produção de açúcar. Então a presença da Holanda no nosso Nordeste foi positiva. Quando a coroa portuguesa, quando Portugal recuperou o poder e acabou a União Ibérica, Portugal conseguiu expulsar os holandeses do Brasil. E essa expulsão acabou provocando o seguinte fato, que os portugueses retomaram o controle do processo de refinação do açúcar e também da distribuição. E isso estava dominado pelos holandeses. Então foi um ponto positivo que fez com que os portugueses retomassem a predominância, a hegemonia que eles tinham até então na produção e comercialização do açúcar. Agora, outro ponto importante é a colonização inglesa na América do Norte. Isso foi fundamental porque lá na Inglaterra estava acontecendo o que nós chamamos de perseguição religiosa. Os puritanos sofriam com aquela perseguição e sofriam de uma maneira muito intensa. Diante disso, a gente percebe que vários puritanos acabaram embarcando no navio Mayflower e vieram para a América, com o sonho de encontrar um local onde eles tivessem liberdade de culto, também tivessem condições de cultivar os seus alimentos, enfim, que tivessem uma condição de vida adequada. E uma diferença muito grande, uma questão importante, que a missão religiosa era presente tanto na colonização inglesa na América do Norte, quanto na portuguesa, aqui no Brasil. Aqui no Brasil tinha o sentido de converter os índios ao catolicismo. Na América do Norte tinha o objetivo estritamente de cultuar, de realizar, ter liberdade religiosa, coisa que não existia na Inglaterra. E algumas diferenças foram importantes, que acabou se tornando fundamentais, que foram as diferenças entre a colonização do Norte e a colonização do Sul. Nas colônias do Norte, nós tivemos a policultura, que é o cultivo de vários produtos, muito importante. Tivemos também o fato de que havia o abastecimento do mercado interno, eles vendiam para as outras colônias, e a produção era feita em pequenas propriedades. Muitas vezes a família que realizava o cultivo de determinados produtos. E não existia a mão de obra escrava, pelo contrário, o trabalho era livre, era assalariado, e muitas vezes, como eu acabei de dizer, a própria família se envolvia, se engajava no processo produtivo. Ao contrário das colônias do Norte, as colônias do Sul existia o que nós chamamos de plantation, ou seja, era mão de obra escrava, os escravos eram obrigados a trabalhar, havia a preocupação em exportar tais produtos, né? A exportação dos produtos era algo corriqueiro. Também o que nós chamamos de monocultura, o cultivo de apenas um produto, né? E também o latifúndio, porque aquele cultivo era feito em grandes fazendas, grandes propriedades de terras. Então, de maneira bem resumida, o plantation no Sul era
o cultivo de apenas um produto apenas era cultivado, que nós chamamos de monocultura. Outro detalhe importante era o latifúndio. O cultivo desse produto era feito em grandes propriedades de terras. A exportação era vendido para outros países, e também o que nós chamamos de mão de obra escrava, porque os escravos eram obrigados a trabalhar. Já o norte era completamente contrário. Era policultura, cultivavam vários produtos, mão de obra livre e assalariada, ou às vezes, a maioria das vezes, melhor dizendo, os servos temporários era quem trabalhava, e havia preocupação em abastecer o mercado interno, vender para as outras colônias, e também tudo era feito através da mão de obra livre. Essa foi a nossa revisão, espero que estudem bastante. Vou deixar aqui o endereço do meu blog, lá vocês poderão encontrar outras informações referentes ao que foi abordado aqui no nosso vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, estamos aqui, o Sem Censura está aqui à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!